A Fábrica de Livro oferece A Persistência da Raça. Ensaios antropológicos sobre o Brasil e a África Austral. Este texto é o capítulo 6, intitulado O que a Cinderela Negra tem a dizer sobre a política racial no Brasil. A Cinderela Negra. A estudante Ana Flávia Peçanha de Azeredo, negra, 19 anos, filha do governador do Espírito Santo, segurou a porta do elevador social de um edifício em Vitória enquanto se despedia de uma amiga. Em outro andar, alguém começou a esmurrar a porta do elevador. Ana Flávia decidiu então soltar a porta e, depois de conversar mais alguns instantes, chamou o outro elevador, o de serviço. Ao entrar nesse elevador, encontrou a empresária Teresina Stange, loira, olhos verdes, 40 anos, e o filho dela, Rodrigo, de 18 anos. Ana Flávia contaria mais tarde que Teresina foi logo perguntando quem estava prendendo o elevador. Ninguém, respondeu a estudante, só demorei um pouquinho. A empresária não gostou da resposta e começou a gritar. Você tem de aprender que quem manda no prédio são os moradores. Preto e pobre aqui não tem vez, avisou. A senhora me respeite, retrucou a filha do governador. Teresina grita novamente. Calha a boca, você não passa de uma empregadinha. Ao chegar ao saguão, o rapaz também entrou na briga. Se você falar mais alguma coisa, meto a mão na sua cara, berrou. Eu perguntei se eles me conheciam e insisti que me respeitassem. Conta Ana Flávia. Rodrigo ameaçou outra vez. Calha a boca, calha a boca. Se você continuar falando, meto a mão no meio de suas pernas. Teresina segurou o braço da moça e Rodrigo deu-lhe um soco no lado esquerdo do rosto. A polícia abriu um inquérito a pedido do governador. Se forem condenados, Teresina e Rodrigo, os dois podem pegar de 1 a 5 anos de cadeia. Reportagem da Veja, 7 de julho de 1993. Michael Hanchard, autor de um livro sobre o movimento negro brasileiro, Hanchard, 1994, publicou em 1994 um artigo que parte de uma discussão do caso Ana Flávia para comentar a situação racial brasileira em termos mais gerais, arregimentando um batalhão de teóricos, de Jürgen Habermas a Edward Thompson. Ele desenvolve 3 argumentos. O primeiro é que afro-brasileiros têm recebido acesso contingente à esfera pública, um domínio que tem sido definido explicitamente e implicitamente como branco. O caso de Ana Flávia o faz concluir que o Brasil não representa uma exceção a essa regra, afirmando que a batalha da porta do elevador colocou mais um prego no caixão da ideologia da democracia racial brasileira. Um segundo objetivo do artigo de Hanchard é afirmar uma racialização crescente da prática cultural afro-brasileira e uma polarização racial crescente na sociedade brasileira. Ana Flávia, ele afirma, sendo filha de um homem negro e uma mulher branca, poderia ser considerada uma mulata no Brasil do passado e do presente. Sua negritude, aos olhos dos seus agressores, implica uma ampliação da categoria negro-negra no Brasil e, mais importante, uma polarização crescente das categorias raciais. Um ponto de vista compartilhado por Thomas Skidmore, 1993. No bojo dessa constatação, ele comenta o surgimento de organizações e expressões culturais que não eram brasileiros nem nacionais, mas afrodiaspóricos, como os blocos afro da Bahia. Conclui que, por meio de segregação e outras formas de alienação racial, esferas públicas alternativas agem dentro de uma esfera pública definida. Para ele, grupos marginalizados criam comunidades territoriais e epistemológicas como consequência da sua posição subordinada na esfera pública burguesa. Assim,
Afro-brasileiros construíram esferas públicas próprias que criticam as normas societárias e políticas brasileiras. As lutas entre grupos raciais dominantes e subordinados, a política de raça, ajudam a constituir a modernidade e o processo de modernização no mundo inteiro. Utiliza fenótipos raciais para avaliar e julgar pessoas como cidadãos e não cidadãos. Esta é a política racial entre brancos e negros no apagar do século XX. E o Brasil não é nenhuma exceção. Para Ana Flávia, o relógio marcou meia-noite no momento que nasceu. Talvez seja assim mesmo, mas somente se supusermos que a modernidade é definida pelo atual estado de coisas nos Estados Unidos, se supusermos que outras sociedades, inclusive o Brasil, seguirão no rumo desta mesma modernidade, e se concordarmos com a versão do Brasil, apresentada por Michael Hanchard. A proximidade entre a política racial no Brasil e nos Estados Unidos, que Hanchard propõe, parece plausível, basicamente porque a linguagem utilizada para descrever e analisar a situação brasileira está repleta de significações advindas dos próprios Estados Unidos, e porque a análise, essencialmente funcionalista, privilegia casos concretos de discriminação racial sobre o conjunto da sociedade, sobretudo suas representações. Sem dúvida, há sinais de que um estilo bipolar de definir raças no Brasil está cada vez mais em evidência. Enquanto termino este artigo, leio no jornal um comentário do ministro Pelé. Abre aspas. Se o negro quer melhorar seu nível social, é preciso colocar gente nossa no Congresso. Fecha aspas. Jornal do Brasil, 15 de novembro de 95. Mas, mesmo assim, acredito que um olhar mais atento sobre o caso Ana Flávia, em particular a própria reportagem da Veja, citada por Hanchard, mostra que no Brasil, a política racial continua sui generis no contexto do mundo moderno como um todo. Os perigos da linguagem. A regra fundamental do método sociológico e antropológico é manter uma clara distinção entre os conceitos e as categorias analíticas e descritivas da linguagem do narrador ou analista, dos conceitos e categorias utilizados pelos personagens da sua história. A grande maioria dos textos escritos sobre raça e relações raciais quebra sistematicamente essa regra. O exemplo mais claro disso é o descuido com o próprio termo raça. Apesar de todos concordarem que o conceito pertence ao reino das categorias nativas e é definido social e historicamente de maneira diferente de um lugar para outro, e que não tem, portanto, nenhuma validade científica como conceito universal, este pseudo-conceito acaba sempre se infiltrando nos textos como conceito descritivo e às vezes analítico também. Mesmo neste texto de Hanchard, que é um dos autores mais sofisticados, encontram-se descrições como racial group, race and racial difference, sem grifo, sem aspas. O texto de Hanchard, como tantos outros, é ainda mais prejudicado pelo fato de que muitos dos termos utilizados para descrever e analisar a situação brasileira, num artigo escrito em inglês e publicado nos Estados Unidos, também são categorias nativas da política de identidade dos Estados Unidos. Termos e expressões como People of African Descent, Black Subjectivity, Afro-Diasporic Populations, African-Derived Populations, Blacks, African Brazilians, Blackness, African American Communities of the New World, Whites, Non-Whites, Racial Phenotypes and Racial Groups. São carregados de valor no contexto da política racial norte-americana.
Por essa razão, os conceitos e categorias utilizados fazem muito mais do que descrever e analisar. Remetem ao sistema de significados e relações sociais do qual fazem parte. Sua dimensão semântico-referencial fica ofuscada pela sua dimensão pragmática ou indexical, segundo Vincent Crapanzano, que define o semântico-referencial como aquela dimensão ou função intencional de um enunciado em que o sentido é, com exceções insignificantes, independente do seu contexto extralinguístico. O pragmático ou indexical refere-se à dimensão ou função extensional de um enunciado em que o sentido depende do seu contexto extralinguístico. A dimensão pragmática das palavras utilizadas por Ranchard para descrever a situação brasileira efetua subrepticiamente uma transmogrificação dos sentidos locais nos sentidos do lugar de origem das palavras, eliminando assim a possibilidade de se enxergarem possíveis diferenças, ou melhor, prováveis diferenças, mais ou menos radicais. As categorias blacks, whites e racial groups, por exemplo, pressupõem que, no fundo, os brasileiros se consideram divididos e classificados desta maneira. Será? People of African descent também pressupõe um sistema binário de classificação no Brasil, baseado, como nos Estados Unidos, em critérios de descendência. Será? A expressão Afro-Brazilian Life pressupõe que os afro-brasileiros, e aqui insinua-se de novo a existência de um grupo estanque, participam de um estilo de vida distinto daquele do resto da população, como é o caso dos afro-americanos. Será? African American Communities of the New World indica a mesma direção, insinuando uma essência comum a todos que têm antepassados africanos. Será? African Derived Populations sugere uma certa comunhão entre a África, e deixo meu leitor imaginar aqui qual África, e aqueles milhões de indivíduos que, conscientemente ou não, têm um antepassado africano. Será? As respostas a essas perguntas deveriam resultar de pesquisas. Mas a utilização de categorias nativas americanas disfarçadas de descrições na sua dimensão puramente semântico-referencial faz com que elas sejam respondidas antes mesmo de serem formuladas. Aliás, a linguagem utilizada impede a sua formulação. A própria linguagem efetua uma elisão, uma supressão entre a situação brasileira e a situação norte-americana, induzindo o leitor a pensar no Brasil da democracia racial, entre aspas, e das múltiplas categorias de classificação racial, como, na pior das hipóteses, uma espécie de erro ou aberração, e na melhor, como uma etapa de um caminho evolucionista que desembocará na plenitude do tempo na situação atual dos Estados Unidos, a modernidade. O efeito linguístico de aproximar o Brasil dos Estados Unidos é reforçado por uma abordagem funcionalista, que atribui às relações sociais maior realidade que às representações, interpretando as segundas em função das primeiras. No caso em questão, refiro-me à interpretação da democracia racial feita por Ranchard e pela maioria dos que escrevem sobre relações raciais no Brasil. Quando Ranchard observa que o caso Ana Flávia pôs mais um prego no caixão da ideologia da democracia racial brasileira, ele parte do pressuposto de que a discriminação racial, empiricamente constatada ou subjetivamente experimentada, e curiosamente ele ignora as inúmeras instâncias de amizade e congraçamento entre pessoas de aparências físicas distintas, o que ele chama de fenótipos raciais, é mais real que a democracia racial, que é definida como ideologia. Como a realidade é considerada mais forte que a ideologia, a razão deve sempre prevalecer sobre a superstição,
ela acaba enterrando-a como morta. Aliás, eu me pergunto por que Ranchard quer enterrar a democracia racial. Será que a ideia da semelhança de todos é tão nociva assim? Ela teve um breve momento de popularidade nos Estados Unidos, na década de 1960, mas voltarei oportunamente a este assunto. As representações não são menos reais que as relações sociais. Pelo contrário, a democracia racial não é menos real que a discriminação racial. Enquanto a democracia produz uma sociedade sem segregação racial e legalmente universalista, a discriminação só é possível porque existe anterior a ela uma outra ideologia que contesta a ideologia da democracia racial. Esta ideologia hierarquiza os corpos de acordo com sua aparência. As desigualdades entre os mais claros e os mais escuros, entre Teresina e Ana Flávia, são o resultado de um mercado de cores, livre em princípio, a democracia racial, mas restrita na prática pela contra-ideologia da hierarquização das raças. Em primeiro lugar, é importante observar que Michael Ranchard não foi o primeiro a perceber que o caso Ana Flávia serviria para se falar das relações raciais no Brasil em termos mais gerais. A própria Veja faz exatamente isso no artigo sobre o caso Ana Flávia e num segundo artigo publicado em seguida. Minha análise parte, portanto, de uma leitura detalhada deste texto, que vai muito além de uma descrição do caso Ana Flávia, incluindo uma análise bastante interessante da política racial do país. Tentarei analisar o artigo da Veja, citado por Ranchard, para ver como as dimensões pragmático-indexais e semântico-referenciais funcionam para compor a história e falar da política racial no Brasil. Para tanto, darei destaque aos termos nativos do texto, tentando controlar a dimensão pragmática da minha própria linguagem, mesmo que isso implique em certo pedantismo e uma profusão de aspas e grifos que serão usados sempre que se trate de um termo mencionado no texto. E mesmo consciente de que a dimensão pragmática e a própria objetividade são mais metas ideais do que possíveis realizações concretas. A estrutura do texto. A Cinderela Negra, entre aspas, ocupa 6 páginas da revista, igualando em tamanho a reportagem de capa sobre a expedição do mandato de prisão de P.C. Farias. Começa com uma etnografia do caso que citei no início deste trabalho. Em seguida, o texto fala das personagens, uma por uma. Depois, emite opiniões sobre o preconceito racial no Brasil. Fala de 2 interpretações correntes, quase antagônicas. Uma que afirma que não há racismo no país e outra que diz que o racismo está apenas dissimulado. Justamente por não ser explícito, o preconceito seria pior. E nada ficaria a dever àquilo que se vê em países de violentos conflitos raciais. A matéria conclui que as 2 interpretações são falsas, reconhecendo a existência de um nível de miscigenação impensável num país como a África do Sul, sem que isso anule o fato de que existe preconceito bastante pronunciado no Brasil, revoltante em alguns casos, exemplar em outros, como a da filha do governador. Depois de encerrar a análise do caso Ana Flávia, com uma discussão sobre sua passagem pelo Instituto Médico Legal para fazer exames e a fuga temporária dos réus, a reportagem dedica as 2 últimas páginas aos resultados de uma pesquisa de opinião, em que 6.268 pessoas foram entrevistadas sobre suas atitudes a respeito das relações raciais no Brasil. Discute números, conta outros casos de discriminação e castiga o PT por ter apenas um negro na comissão executiva. O artigo é fartamente ilustrado com 9 fotografias e 5 tabelas da pesquisa. Na primeira página,
há uma grande fotografia de Ana Flávia e seu pai. Num enorme e suntuoso salão, supomos que é no palácio do governador. Ela está sentada numa cadeira dourada, com seu pai, em pé, ao seu lado. Na página ao lado, há duas fotografias menores. Uma de Teresina Strange, num sofá de chintz com o dedo em riste, e outra menor, do rosto do seu filho Rodrigo. Nesta página há também um quadro chamado Quem tem mais preconceito?, contendo percentagens tiradas da pesquisa de opinião de brancos e negros sobre qual dos dois tem mais preconceito. Dos brancos entrevistados, 40% admitem que eles próprios têm mais preconceito, 36% acham que os negros são mais preconceituosos e 3% culpam mais os mulatos. Dos negros entrevistados, 55% dizem que os brancos têm mais preconceito, 27% afirmam que são os negros e 9% culpam mais os mulatos. Nas páginas seguintes, há mais 3 tabelas, uma sobre beleza, outra sobre escolha de parceiro de casamento e a última sobre oportunidades no mercado de trabalho. Nesta última, 71% dos brancos e 81% dos negros concordam que o negro leva a pior na disputa por emprego, forte evidência da existência da contra-ideologia mencionada acima. Nestas páginas há também 2 fotografias, uma de um homem pretíssimo, abraçado com uma menina loiríssima, e outra do empresário José Barbosa, num bar. Na legenda da segunda, o empresário diz: "As pessoas não admitem que eu, que sou negro, tenha sucesso profissional. Já me disseram que tenho os lábios finos, que eu sou só mulato." Nas 2 últimas páginas, aparece mais uma tabela sobre a presença de negros em instituições de prestígio, quase não há, e mais 4 fotografias de pessoas que sofreram discriminação. Com o título de Baile de Máscaras, a reportagem que vem depois de A Cinderela Negra procura chocar o leitor, apresentando fotografias de algumas personagens famosas com as feições alteradas por computador. O Papa aparece com os olhos achinesados, Pelé com a cara de Robert Redford, Xuxa com a pele escurecida, entre aspas, Xuxa Meneghel Mandela, e Michael Jackson com cabelos louros e pele definitivamente branca. A brincadeira do artigo está relacionada ao argumento de que as diferenças genéticas entre as raças são apenas cosméticas. Cita um biólogo molecular norte-americano que afirma que não há nada no DNA que defina raças e que o racismo é um fenômeno cultural e social. O artigo termina com uma afirmação do crescente branqueamento do mundo. As personagens descritas e classificadas. As várias personalidades são descritas primeiro pelo redator e depois por elas mesmas por intermédio do narrador. Ana Flávia aparece primeiro como estudante negra, 19 anos, filha do governador do Espírito Santo, Albuíno Azeredo. Mais adiante, o redator acrescenta que ela é uma menina baixinha, de cabelos lisos e bem compridos, e é estudante de engenharia civil da Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. A segunda protagonista, Teresina Strange, é apresentada como empresária, loira, olhos verdes, 40 anos, e mais adiante, descendente de alemães, dona de uma agência de turismo em Vitória e de um apartamento de 400 metros quadrados no luxuoso condomínio Pietrangela, na Praia da Costa, o lugar onde ocorreu a confusão. A única informação sobre o filho é seu nome, Rodrigo, e sua idade, 18 anos. Presume-se que seja também descendente de alemães. O governador aparece assim, casado há 22 anos com uma branca, Valdiceia, pai de um rapaz e 2 moças. Azeredo é um caso raro de ascensão social entre os 45% da população brasileira, composta de negros e mestiços. Nasceu em uma família pobre no Morro da Argola, perto de Vitória. Perdeu o pai aos 11 anos.
A mãe lavava roupas para fora e a avó fazia doces que ele vendia nas ruas da cidade. Foi vendedor ambulante e jogador de futebol. Muito inteligente, passou em terceiro lugar no concurso para oficiais da Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, mas abandonou a escola 45 dias depois, sem dar explicações. Até hoje, o governador não gosta de comentar o assunto, mas a família suspeita que existe uma história de preconceito racial no episódio. Depois disso, formou-se em engenharia ferroviária e fez carreira na Companhia Vale do Rio Doce. Em 1974, abriu um pequeno escritório de consultoria em projetos ferroviários, que hoje se transformou numa das maiores empresas do ramo na América Latina. Valdiceia, sua esposa, aparece apenas como, entre aspas, uma branca. Nestas descrições, o redator privilegia a origem familiar, a profissão e a aparência das personagens. O termo aparência é adequado, porque é um termo muito usado no Brasil e porque foge de qualquer apriorismo racial. Como a beleza está no olhar de quem olha, a aparência nunca é objetiva. É sempre um juízo de valor possibilitado pelas categorias culturais e pelas particularidades sociais de quem olha e de quem é visto. O narrador constrói as duas protagonistas principais, Ana Flávia e Teresina, por meio de uma série de contrastes. Em termos de família, Ana Flávia é filha de um homem negro e governador, e mãe branca, enquanto Teresina é descendente de alemães. No que diz respeito à profissão, notamos a diferença de gerações. Ana Flávia é estudante e Teresina empresária. Mas é na aparência que as duas mais divergem. Ana Flávia, negra, baixinha e com cabelo liso e bem comprido, se opõe a Teresina, uma loira de olhos azuis. A descrição das protagonistas, então, nada tem de inocente. Produz imagens contrastantes de vítima e algoz, através da dimensão pragmática da linguagem. A invocação da descendência alemã de Teresina, junto com seus olhos azuis e sua loirice, evoca uma imagem do estereótipo do alemão do sul do país, implacável e provavelmente racista. Cabe perguntar se o redator queria salvar as outras mulheres louras, verdadeiramente brasileiras, da pecha do racismo inato. Na descrição do governador e de sua esposa Valdiceia, o redator privilegia dados de origem familiar e história profissional do marido, limitando os traços das aparências à constatação de que ele é negro e ela branca. Mas mesmo assim, é o fato de ser negro que justifica tamanho interesse na ascensão social vertiginosa do governador. Afinal, como diz o narrador, o governador é um caso raro de ascensão social entre 45% da população brasileira composta de negros e mestiços. O que chama a atenção na linguagem utilizada nessa descrição é o efeito pragmático de enunciar a ascensão social do governador e seu casamento com uma branca, na mesma frase. Remete o leitor diretamente à ideologia do branqueamento, formulada por Oliveira Viana, e parte do ideário brasileiro até hoje. Há um outro aspecto da linguagem descritiva do redator que merece destaque. Quando se trata da aparência das personagens, ele utiliza termos que descreveu aspectos dos corpos visualizados, olhos azuis, cabelo liso e bem comprido, e apenas 3 termos de classificação: loira, branca e negro ou negra. Quando fala da descendência, utiliza também o termo mulato para se referir aos 3 filhos do governador negro e sua esposa branca. Este ponto merece destaque quando observamos que Ana Flávia é mulata em termos de descendência, mas negra quando descrita pelo narrador como personagem da história. As personagens citadas pelo narrador também falam de si mesmas e descrevem as outras.
Ana Flávia conta que Teresina a chamou de empregadinha e disse que preto e pobre não tem lugar aqui, é o lugar dos moradores, sugerindo assim que os moradores são brancos e ricos. A dimensão pragmática destes termos é evidente. Remetem a uma oposição bastante familiar no Brasil. A combinação dos termos preta, pobre e empregadinha remete a uma categoria social considerada por muitos como de baixíssimo status social. Rezende, 1995, opondo-a ao empregador, branco e rico. Quando Teresina se defende das acusações de racismo, ela procura palavras menos pragmáticas. Abre aspas. Em primeiro lugar, para mim a Ana Flávia não é preta. É só uma menina bronzeada. Fecha aspas. Não se sabe se Ana Flávia é ou está bronzeada. Uma tia paterna de Ana Flávia também é entrevistada. Ela acha que a sobrinha deve sofrer muito, porque no atual círculo de amizades dela não há outras meninas pretas. Diz ainda que ela é complexada e quase não vai à praia. Comenta também que o irmão Albuíno Júnior, de 17 anos, é chamado pelos amigos do curso pré-vestibular de Neguinho da Beija-Flor e Crioulo. É a primeira-dama quem tem mais a falar sobre o incidente. Abre aspas. No Brasil existe um apartheid velado. A posição social, o dinheiro e o poder podem diminuir o preconceito, mas não acabam com ele. É como se as pessoas tivessem passado um verniz debaixo do qual o preconceito continua intacto. Já enfrentei muitas barras pesadas por causa da discriminação contra minha família. Topei todas as brigas, mas nunca imaginei que uma filha minha acabasse agredida por ser negra. Quando soube da notícia, senti dor e humilhação, mas agora quero ver os dois atrás das grades. Isso tem que acabar um dia. Fecha aspas. Os termos utilizados pelas personagens para se descreverem e para descrever as outras se aproximam e se distanciam daqueles utilizados pelo narrador. Teresina e a tia utilizam termos como bronzeada, preta, neguinho da beija-flor e crioulo. O governador, ao falar da sua infância, queixa-se de ter sido chamado de macaco e saruê quando era menino pobre. É a esposa do governador que utiliza os mesmos termos do articulista, referindo-se à sua filha como negra. Um tanto perplexo com a variedade de termos utilizados para descrever os personagens e surpreso com a ausência do descritor moreno, tão comum na linguagem cotidiana do Rio, fiz uma pequena enquete com alguns vizinhos meus de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, cobrindo o título da matéria da Veja com um papel branco. Mostrei as fotografias a eles, perguntando como descreveriam a aparência das personagens. Um estofador que se definiu como pardo disse que o governador era pardo e a filha dele morena. Chamou a cor morena de cor internacional. Uma empregada doméstica que se declarou branca achou o governador moreno fechado e a menina morena clara, como se diz. Dois garagistas que se definem como negros divergiram. Um considerava o governador mulato e a menina morena. O outro inverteu a ordem. Um vendedor confirmou que o governador era mulato e a filha morena. O que mais me espantou é que todos os homens acharam que Teresina era morena. Até que me dei conta de que na fotografia seus cabelos parecem escuros. Somente a empregada doméstica me confiou que era branca, não é? Mais tarde ela me procurou para saber se a resposta dela estava correta. Evidentemente, ela não tinha certeza e achava que eu, como professor, saberia a verdade, entre aspas. No fim da rápida conversa com os garagistas negros, caiu o papel que cobria o título da matéria. Leram o título da reportagem com espanto.
comentaram que absurdo, e ato contínuo, riram às gargalhadas. Não perguntei o motivo do riso, mas ficou mais ou menos óbvio que os cabelos longos e lisos de Ana Flávia e sua presença num ambiente tão obviamente rico a desqualificavam como a negra, entre aspas, do título. Os dados até agora apresentados apontam para alguns princípios que orientam a descrição das pessoas. Em primeiro lugar, todas as personagens são descritas de acordo com sua aparência física, com exceção de Teresina Strange, cuja ascendência alemã é invocada. Ana Flávia, por exemplo, aparece como preta, negra, bronzeada, mas nunca como pessoa de ascendência africana ou afro-brasileira. Esse procedimento apenas confirma a atualidade das observações feitas por Horaci Nogueira no seu famoso, mas lamentavelmente pouco lembrado artigo Nogueira, 1985, em que contrasta os sistemas norte-americano e brasileiro de relações raciais, mostrando que os brasileiros classificam a partir da aparência da pessoa, a marca, entre aspas, enquanto os norte-americanos privilegiam a ascendência, a origem. Mesmo que todos prestem mais atenção à marca do que à origem, é possível distinguir duas maneiras de fazer a classificação. O narrador e Valdiceia dividem as personagens em apenas duas categorias, negros e brancos. As demais personagens e os meus vizinhos utilizam categorias muito comuns na vida cotidiana brasileira, como moreno, morena clara, mulato, mulato fechado, pardo, crioulo, neguinho, loiro, preto, para inserir as personagens numa gama de categorias bem mais ampla. Chamo a primeira maneira de classificar de estilo binário e a segunda de estilo múltiplo. Evito falar em sistemas de classificação por não estar seguro após a leitura de um recente artigo de Robin Sharif que até questiona a propriedade do conceito de classificação, neste caso, de que pelo menos o estilo múltiplo tenha qualquer sistematicidade. Artigo Sharif, 1995. Há também um terceiro tipo de classificação. Uma espécie de redução do tipo múltiplo ou ampliação do tipo bipolar, que consiste em 3 categorias: negro, branco e mulato. Este é também o tipo oficial do censo brasileiro, que pede às pessoas para se classificarem como pretas, brancas ou pardas, quando não amarelas ou outras. Nota-se uma mudança nas categorias negro e mulato para preto e pardo. Por estes dados e por outros extrínsecos ao caso, pode-se levantar a hipótese de que o tipo múltiplo seria predominante nas camadas populares, por assim dizer, e o tipo bipolar predominante nas classes médias intelectualizadas urbanas. Esta hipótese é razoável quando nos lembramos de que é justamente a classe média intelectualizada a mais influenciada pelo movimento negro e pelos cientistas sociais preocupados com relações raciais no Brasil. Estes, desde os trabalhos de Florestan Fernandes, têm adotado os termos negros e brancos nos seus textos. Meg, 1991. Em círculos universitários, por exemplo, o tipo bipolar é o politicamente correto. Mas outros dados estranhos ao caso Ana Flávia complicam a hipótese. As expressões pessoas de cor e quem passa de branco, preto é, sugerem que, mesmo entre os que costumam empregar o tipo múltiplo, há um recurso bipolar também disponível. As observações de Robin Sharif no Morro do Rio de Janeiro mostram que o estilo bipolar pode ser invocado, bem como o estilo múltiplo. Sharif, 1995. Mesmo assim, a bipolaridade popular é diferente da bipolaridade do movimento negro, em que ela é invocada em determinada situação. Dessa forma, convive com o estilo múltiplo.
A bipolaridade do movimento negro é impositiva e contrária ao estilo múltiplo. Os tipos bipolar, militante e múltiplo são radicalmente diferentes um do outro. O estilo múltiplo permite que indivíduos possam ser classificados de maneira diferentes em cada situação. Além disso, permite o que podemos chamar de desracialização da identidade individual. Os termos moreno e moreninho podem ser aplicados, como vimos anteriormente, a uma grande gama de aparências. A descendente de alemães, bem como na vida cotidiana, aos indivíduos com todos os fenótipos associados à África. O bipolar militante se aproxima do estilo norte-americano na medida em que divide a sociedade dicotomicamente entre brancos e negros. Difere, como já argumentou Horaci Nogueira, porque se baseia nas aparências físicas dos indivíduos e não primordialmente na sua ascendência. Do ponto de vista do movimento, o estilo popular é anátema, é execrável, é reprovadíssimo, é reprovado. Categorias como moreno e mulato, vistas como resultados das ideologias da democracia racial e do branqueamento, são consideradas armas para ocultar a verdadeira identidade negra, o que Hanchard chama de Black Subjectivity. É o caso do empresário já citado, que se ressente de ser chamado de só mulato por causa dos seus lábios finos. O movimento negro então quis romper com um estilo múltiplo, mudando as regras do jogo. Fez isso com tanta energia, que começou a negar qualquer especificidade brasileira, descrevendo o país como pior que o apartheid, por exemplo. A segunda interpretação do racismo no Brasil, mencionada na matéria da Veja e citada anteriormente. Januário Garcia, antigo líder do Movimento do Rio e ex-presidente do Instituto de Pesquisa da Cultura Negra, IPCN, reconhece que tem sido difícil fazer repercutir a mensagem bipolar do movimento. Abre aspas. A massa não veio comigo, porque não sei como me comunicar com ela. Não conseguimos mais nos comunicar com a massa, porque não nos identificamos com massa. Era principalmente uma questão de linguagem. Fecha aspas. Garcia acertou em cheio, pois parece exatamente uma questão de linguagem na sua dimensão pragmática. A dificuldade de fazer valer uma linguagem que fala de negros e brancos, para quem fala uma linguagem de morenos, pretos, mulatos, crioulos e etc., é exatamente a dificuldade de fazer com que as pessoas abram mão de um modo de vida ao qual estão habituados. Um modo de vida baseado na crença de que a aparência das pessoas não deveria influir nas suas escolhas e carreiras, mesmo que se compartilhe outra crença igualmente forte, nas restrições terríveis que são impostas sobre as mais escuras. Entretanto, e apesar de os estilos múltiplos e censitário se localizarem mais acentuadamente nas camadas populares, e o estilo bipolar entre os militantes do movimento negro e universitários em geral, na prática, os três estilos coexistem na sociedade como um todo. Dependendo da situação, um ou outro pode aparecer em estilo puro, ou todos podem ser encontrados misturados. As tabelas apresentadas na reportagem A Cinderela Negra são um caso em ponto. Os entrevistados na pesquisa são classificados de acordo com o estilo bipolar, como negros e brancos. Não se sabe se esta classificação foi feita pelos pesquisadores ou pelos próprios pesquisados, mas as perguntas às quais respondem contêm a categoria mulato. Reproduzo duas tabelas à guisa de exemplo. O julgamento da beleza. Em qual das raças você acha que há uma maior proporção de pessoas bonitas?
A opinião dos brancos. 45% dizem que é entre os brancos. 25% afirmam que há mais gente bonita entre os mulatos e 3% que há mais negros bonitos. A opinião dos negros. 27% dizem que os mulatos são mais bonitos. 22% acham que são os brancos. E 17% afirmam que há mais gente bonita entre os negros. A escolha do parceiro. Entre uma pessoa branca, uma mulata ou uma negra, qual seria o seu parceiro ideal? A resposta dos brancos. 53% preferem brancos, 27% preferem mulatos, 3% preferem negros. Resposta dos negros. 37% preferem parceiros negros, 31% parceiros mulatos e 14% parceiros brancos. Resta saber quantos dos negros e brancos que responderam se consideram mulatos. As consequências. O estilo bipolar militante tem seu locus classicus nos Estados Unidos. Lá, a taxonomia racial consiste em apenas 2 categorias: negro, agora afro-american, e branco. Assim, mesmo tendo 7 bisavós europeus e 1 africano, é este último que determina o status de afro-americano. Esse tipo de classificação se produziu num contexto intelectual em que se acreditava que na prole resultante das uniões sexuais entre indivíduos de raças, entre aspas, distintas, a raça inferior seria sempre a dominante, manchando, entre aspas, a pureza branca, entre aspas. Se os cientistas do final do século XIX não tivessem se preocupado tanto com a superioridade e a inferioridade das raças, entre aspas, provavelmente teriam inventado um outro sistema em que os indivíduos seriam classificados em termos de percentagens. Caso isso tivesse acontecido, hoje em dia o neto de um africano, um inglês e 2 escocesas seria chamado de africano 25%, inglês 25% e escocês 50%. Este absurdo imaginário apenas destaca a arbitrariedade real do tipo de classificação racial nos Estados Unidos. Mas como essa taxonomia é considerada natural, os americanos ficam surpresos por não a encontrarem no Brasil. Eles acham, e devo dizer, um número cada vez maior de brasileiros adeptos deste pensamento, que a maneira brasileira de classificar, elaborada de modo tão complexo em cima de aparências, apenas mascara a verdadeira distinção natural entre negros e brancos. Ficam perplexos com o fato de existir um movimento negro de massas. É possível argumentar que o estilo múltiplo é mais coerente, menos ambíguo e até menos racista que o bipolar dos Estados Unidos. O estilo múltiplo efetivamente utiliza um sistema de percentagens não quantificadas. Assim, cabelo bom, nariz chato, lábios finos e cor clara são descrições que acabam reconhecendo a herança genética africana e europeia. O racismo surge quando os mais próximos da Europa são vistos como superiores. O estilo bipolar militante não é correto. Não existe retidão universal no mundo das taxonomias e classificações, mesmo as ditas científicas. Os 2 tipos, baseados em noções lamarckianas de descendência, são racistas. Mas o estilo múltiplo é firmemente neo-lamarckiano, na medida em que reconhece múltiplas características raciais na constituição da pessoa. O estilo americano, militante, bipolar, endossa a noção racista
de que basta uma gota de sangue negro para poluir, entre aspas, a pureza branca, entre aspas, e produzir um mundo de raças, entre aspas, essencializadas. Se pensarmos que o problema das desigualdades raciais no Brasil deve ser resolvido por meio de conflito, então o sistema bipolar aparece como necessário. Ou como afirma Hanchard, as lutas entre grupos raciais dominantes e subordinados à política de raça ajudam a constituir a modernidade e os projetos modernizantes no mundo inteiro. Espero ter levantado a suspeita a partir da discussão em torno do caso Ana Flávia, de que as coisas não são tão simples assim no Brasil. E que apesar da visibilidade do modelo bipolar, outras maneiras de definir as pessoas ainda continuam fortes. A antropologia oscila entre o universalismo das suas grandes teorias e o particularismo dos seus estudos etnográficos empíricos. Ainda acreditando na minha disciplina, creio que é a tensão entre esses dois polos que lhe dá a possibilidade de evitar os piores excessos do etnocentrismo. A política racial norte-americana parece ter optado definitivamente pelo particularismo das raças, entre aspas. Do contrário, como explicar as reações ao julgamento de O.J. Simpson? A maioria dos negros o consideram inocente e a maioria dos brancos o consideram culpado, como se culpa fosse coisa de raça, entre aspas. Ou a marcha de 1 milhão de homens negros em Washington, sob a coordenação do segregacionista Louis Farrakhan e seu Reino do Islã? O universalismo continua forte no Brasil, na sua Constituição e na ideia da democracia racial, mesmo que haja sinais, se Hanchard e Skidmore tiverem razão, de uma crescente polarização no país. Moral da história. Não acredito que seja possível ser sociólogo ou antropólogo e ficar sem opinião nesse debate, simplesmente porque nossas disciplinas são construídas sobre duas pedras fundamentais: a igualdade de todos os seres humanos e a desvinculação total entre genética e cultura. Portanto, não devemos ficar calados diante de todas as formas modernas de essencialismo e racismo, mesmo que isso implique assumir temporariamente posições politicamente incorretas. Afinal, racismo é racismo, e é tão perigoso quando invocado em favor dos fracos quanto dos fortes. Afinal, os fracos de hoje podem muito bem ser os fortes de amanhã. Kwame Anthony Appiah, filósofo e filho de pai ganês e mãe britânica, professor da Universidade de Harvard, está aborrecido com a perpetuação do discurso militante e essencialista no seu país adotivo, que nos dias de hoje assiste a um acalorado debate universitário sobre o suposto eurocentrismo dos currículos, o que tem produzido um afrocentrismo reativo. Ele comenta, abre aspas, a resposta correta ao eurocentrismo não é certamente um afrocentrismo reativo, mas uma nova compreensão que humanize todos nós através do aprendizado de pensar além da raça. Appiah, 1993. Hanchard afirma que o Brasil não é nenhuma exceção a uma política racial generalizada neste fim de século. Peço perdão, mas acredito que a política racial não precisa seguir os rumos do mundo anglo-saxão. Os Estados Unidos vivem surtos de universalismo dentro do seu particularismo histórico, como, por exemplo, no movimento dos direitos civis da década de 1960. O Brasil vive surtos de particularismo dentro do seu universalismo constitucional e consentido. Afinal, como reza o ditado popular, na prática a teoria é outra. Mas nem por isso precisamos descartar a democracia racial
como ideologia falsa. É apenas uma ideia. Mas seguramente uma ideia bastante interessante num mundo assolado pelos particularismos raciais, étnicos e sexuais, que em outros lugares produzem mais mortes do que igualdades. Postscriptum. No sábado, dia 25 de novembro, voltei de carro para minha casa em Santa Teresa, acompanhado por um amigo negro. Vi pelo retrovisor um carro com farol muito alto. Tapei o espelho retrovisor para proteger meus olhos. Após alguns minutos, o tal carro acendeu luzes vermelhas que piscavam no teto. Polícia. Diminuí a marcha para que ele pudesse me ultrapassar, mas não ultrapassou. Parou ao meu lado e me obrigou a parar. Do Opala velho saltaram 2 policiais armados com revólveres e logo começaram a me xingar por não ter parado. Com arrogância e brutalidade, exigiram nossos documentos e vistoriaram o carro. Minhas tentativas de exigir civilidade apenas aumentaram a agressividade deles. Como não encontraram nada ilegal, relutantemente nos deram autorização para seguir viagem. Anotei o número do Opala. Os policiais então anotaram a placa do meu carro e ameaçaram me multar por me ter recusado a parar. Cheio de raiva, desci de novo para a cidade. No caminho, insinuei ao meu amigo que aquilo era um caso de racismo. Ele disse que não queria comentar isso, mas que era mesmo. Ele vira o Opala quando passamos por ele na subida. Certamente, os policiais deduziram que um branco e um negro no mesmo carro só poderiam ser bandidos de um tipo ou outro. Fiquei arrasado por ter escrito um artigo apelando para as virtudes da democracia racial. De volta à cidade, entramos num botequim. Um botequim cheio de gente, de todas as aparências possíveis. Velhos e moços, mulheres e homens de todas as cores possíveis. O ambiente de convivência bem-humorada foi o mais perfeito antídoto para a batida policial. Um negro velho veio me pedir R$1 para o ônibus. Espontaneamente, começou a me contar sua vida de capoeirista com a navalha escondida entre os dedos do pé. Ato contínuo, referiu-se à sua cor, dizendo que não tolera que as pessoas, entre aspas, me desfaçam. Partiu então para um longo discurso, sem pieguice, sobre a igualdade de todos nós perante Deus. Percebi então que meu artigo tinha algum sentido. Os 2 fatos, a brutalidade da polícia racista e a civilidade da mistureba do botequim, aconteceram na mesma cidade, num intervalo de poucos minutos. Mas é isso mesmo. O ideal da democracia racial e a brutalidade do racismo coexistem de tal forma que é a situação que determina qual deles vai prevalecer. Não tenho dúvida de que os 2 policiais, ambos escuros, jamais admitiriam qualquer racismo. Também não duvido que bebam fraternalmente com todos nos botequins da vida. Curtiu sua leitura? Então se inscreva em nosso canal.